Seja bem-vindo! Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode edificar sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, vamos juntos aprender mais sobre o pecado, suas consequências e a redenção disponível para todos nós. O pecado é um dos temas centrais da Bíblia e algo que afeta toda a humanidade. Desde o início da criação, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e trouxe consigo dor, sofrimento e separação entre o homem e o Criador. O pecado corrompe a natureza humana, destrói relacionamentos e impede a comunhão plena com Deus. No entanto, a Bíblia não apenas nos alerta sobre o perigo do pecado, mas também nos revela um caminho de esperança. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, preparou um meio para nos libertar do domínio do pecado e nos restaurar para uma vida plena e abundante em sua presença. Neste estudo, vamos entender o que a palavra de Deus ensina sobre o pecado, suas consequências e como podemos encontrar perdão e transformação através de Jesus Cristo. O que é o pecado? A Bíblia define pecado como qualquer atitude, pensamento ou ação que vai contra a vontade de Deus. Ele é a transgressão da lei divina e pode se manifestar de várias formas, desde ações visíveis, como mentir, roubar e matar, até atitudes do coração como orgulho, inveja e incredulidade. A Bíblia afirma claramente que todos pecaram, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado não é apenas um erro ou uma falha de caráter. Ele é uma ofensa contra Deus e traz consequências espirituais graves. As consequências do pecado. O pecado não apenas afasta o homem de Deus, mas também traz sofrimento, destruição e morte. A palavra de Deus nos ensina que existem consequências inevitáveis para aqueles que vivem no pecado. O pecado nos separa de Deus, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. Deus é santo e puro e o pecado impede a comunhão com ele. A separação de Deus leva à falta de paz, de alegria e de propósito na vida. O pecado escraviza. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8:34. O pecado não apenas afasta de Deus, mas também aprisiona. Muitos tentam abandonar certos hábitos e comportamentos destrutivos, mas descobrem que estão presos a eles. Apenas o poder de Deus pode quebrar essas correntes. O pecado engana e destrói. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12. O pecado sempre oferece uma promessa falsa de felicidade e prazer, mas no final ele leva à destruição. Quantas vidas foram arruinadas por escolhas erradas, motivadas pelo pecado? O salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. A consequência final do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. A morte espiritual significa estar eternamente separado de Deus, mas graças a Deus há um caminho de salvação. Seja bem-vindo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode edificar sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, vamos juntos aprender mais sobre o pecado, suas consequências e a redenção disponível para todos nós. A esperança da redenção em Cristo. Mesmo diante da realidade do pecado e de suas consequências, Deus não nos abandonou. Ele preparou um plano perfeito para nos resgatar e nos restaurar. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço do pecado em nosso lugar. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
1 Coríntios 15, 3. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para a salvação. Por meio dele, podemos ser perdoados, libertos e restaurados. E como receber o perdão de Deus? A Bíblia nos ensina que o caminho para a redenção passa por alguns passos fundamentais. Reconhecer o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. O primeiro passo para receber o perdão é admitir que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Arrependimento sincero. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Arrepender-se significa dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus com um coração sincero e humilde. Fé em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A salvação não vem por obras ou méritos próprios, mas pela fé em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Confissão e entrega a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quando confessamos nossos pecados e entregamos nossa vida a Deus, Ele nos perdoa completamente e nos dá uma nova vida. Como viver uma vida longe do pecado? Depois de receber o perdão de Deus, é fundamental buscar uma vida de santidade e obediência à sua palavra. Buscar a Deus diariamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. A oração e a comunhão com Deus são essenciais para manter uma vida longe do pecado. Fortalecer-se na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. A leitura e o estudo da Bíblia nos ajudam a vencer as tentações e a caminhar em retidão. Fugir das oportunidades de pecar. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Evitar situações que possam levar ao pecado é uma atitude sábia para quem deseja viver uma vida santa. Andar no Espírito Santo. Digo, porém, andai pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. O Espírito Santo nos dá força para resistir ao pecado e viver segundo a vontade de Deus. O pecado é uma realidade que afeta todas as pessoas, mas Deus nos oferece um caminho para a salvação e transformação. Através de Jesus Cristo, podemos ser libertos do poder do pecado e viver uma vida plena em Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e o perdão de Deus. Antes de sair, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens edificantes. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada na fé.